Bom, e o determinante de matrizes que tem ordem maior do que 3? Porque ordem 2 é assim, é fácil, e ordem 3 eu dobro a coluna, usar a regra de Sarri e calculo o determinante. E se eu tiver que calcular um determinante de ordem maior do que 3? Bom, aí a gente vai perceber que todos os casos em que a gente tem que calcular determinantes de uma ordem que é maior do que 3, nós temos que usar uma forma de reduzi-los para a ordem 3, ou ordem 2, que eu sei trabalhar com esses dois métodos que foram apresentados. E o que eu tenho então que utilizar? Eu tenho que utilizar o teorema de Laplace. Só que o teorema de Laplace ele é baseado no que a gente define como cofator de uma matriz. Tá? Então, se você tem uma matriz quadrada de ordem maior do que 2, o que é o cofator de um elemento AIJ da matriz A? Então, o cofator de um elemento AIJ da matriz A, ele é notação A maiúsculo IJ, menos 1 elevado a I mais J, onde esse I mais J ele é a soma da linha da coluna, vezes o determinante que eu obtenho da matriz, o determinante da matriz que eu obtenho quando eu corto a linha I e a coluna J. Professor, eu não entendi nada, então vamos ver um exemplo. Então vamos pensar o seguinte, suponha que eu tenho que calcular o cofator do elemento A1, 2. O cofator do elemento Azinho 1, 2 é o que eu chamo de Azão 1, 2. E qual que é a fórmula? Primeiro, vamos localizar quem que é o elemento A1, 2. O elemento A1, 2 é esse. Então, eu vou cortar a linha 1 e a coluna 2. E aí, eu vou obter a seguinte conta, né? O seguinte cálculo. O cofator A1, 2, ele é o menos 1, que é o menos 1 é da fórmula, elevado a 1 mais 2. 1 mais 2 é a linha 1, coluna 2, está ligada a esses índices I mais J, vezes o determinante da matriz que sobrou. Como ela é ordem 2, eu consigo calcular 3, 2, 4, 5. Facilmente, usando o produto da diagonal principal, mantendo o sinal, do produto diagonal secundário, mudando o sinal. Então, eu teria 15 menos 8, menos 1 elevado a 1 mais 2, 3, continua menos 1. Então, aqui seria o cofator, tá? Do elemento A1, 2. E como então que eu posso usar isso para calcular determinante de uma matriz qualquer? Tá? Determinante de uma matriz é dado pelo teorema de Laplace. O que o teorema de Laplace nos diz? Ele nos diz o seguinte, se você tem que calcular o determinante de uma matriz de ordem maior do que 2, você pode usar o cofator dos elementos de uma linha dessa matriz. Ou seja, o determinante de uma matriz, ele vai ser a soma dos produtos dos elementos que você tem em uma linha pelos seus respectivos cofatores. Então, se eu quiser calcular o determinante dessa matriz, eu poderia dizer assim, ó, é o 2 vezes o cofator dessa posição que é o A21. Então, eu vou cortar isso aqui, calcular o cofator desse elemento. Mais o 1 vezes o cofator desse elemento, mais o 4 vezes o cofator desse elemento, mais o 3 vezes o cofator desse elemento. Já dá para perceber que para trabalhar, para calcular determinante usando esse teorema de Laplace, é muito melhor escolher linhas que tem zero. Por quê? Porque nos elementos que são zero, não vai ficar esse elemento vezes o cofator dele. Então, zero vezes qualquer coisa vai ser zero. Então, vamos escolher essa linha aqui para a gente poder calcular o determinante dessa matriz. Então, o que vai ser isso aí? O que vai ser o determinante? Eu vou pegar e calcular, fazer que é 3 vezes o cofator desse elemento, 0 vezes o cofator desse elemento, 0 vezes o cofator desse elemento e 2 vezes o cofator desse elemento, tá? Então, ó, eu já sei que os elementos que vão, na verdade, né? Que não vão zerar, na verdade, a conta seria esses elementos 3 e 2, essa coluna aqui. Então, vai ser 3 vezes o cofator do elemento A31, ó, linha 3, coluna 1, 0, que é o elemento A32, vezes o cofator dele, que é o A32, e assim por diante até no 2, somando. Agora, o que é o cofator A31? Né? Esse deu 0. O cofator A31, ele vai ser, olha, o 3, tá aqui, que é da fórmula, vezes menos 1
Cadê o menos 1? Aqui não apareceu, né? Mas ele vai aparecer aqui, ó, menos 1, porque essa fórmula, elevado a 3 mais 1. Só que menos 1 elevado a 3 mais 1 é mais 1. Então, ficou 3 vezes 1, vezes a matriz que eu obtenho, cortando a linha coluna 1, linha 3. O que sobrou? Sobrou o 2, o 1 e o 1. O 1, o 4 e o 3. O 3, o 2 e o menos 5. Observe que eu cortei aqui, ó, essa linha vermelha e cortei essa linha azul. Sobrando, então, 2, 1, 1, 1, 4, 3, 3, 2, menos 5, que seria esse determinante aqui. Mais 2 vezes o menos 1 elevado a 3 mais 4. O que é o menos 1 elevado a 3 mais 4? É menos 1, por isso que aqui ficou menos 2, ok? Vezes o determinante da matriz que eu tenho quando eu cancelo a linha 3 e a coluna 4. Cancelando a linha 3 e a coluna 4, o que sobrou? Sobrou o 1, 2, 1, tá aqui. Sobrou o 2, 1, 4, tá aqui. Sobrou o 4, 3, 2, está aqui. Bom, agora como que eu calculo esses determinantes, professora? Esses determinantes aqui você calcula pela regra de Sarri. Então, você vem e calcula esses determinantes pela regra de Sarri ou de Sarros, né? Que é dobrando essas colunas aqui, tá? E fazendo aquelas continhas, mantendo o sinal das diagonais principais e invertendo os sinais da diagonal secundária. Então, nós vamos ter essa conta aí, tá? Ou seja, 3, o 3 vezes o determinante aqui, que é esse produto das diagonais principais, menos os valores que você tem nas diagonais secundárias. Menos 2 é da fórmula do cofator, do Laplace, e assim vai, tá? Fazendo essa continha, você teria, então, que o determinante dessa matriz, ele é menos 176, ok? Bom, espero que tenham entendido o cofator, tá? Eu vou fazer mais um exemplo, então, para a gente poder fixar esse cálculo de determinantes até matriz, para matriz de qualquer ordem, inclusive utilizando o cofator. Até o próximo slide aí.